Essa é a mulher mais abominável da Bíblia. E o que ela fez vai te deixar sem palavras. Ela manipulou um rei, corrompeu uma nação e tentou destruir a fé de um povo inteiro. Ela trouxe idolatria, injustiça e morte. E como se isso não bastasse, perseguiu os profetas e oprimiu qualquer um que tentasse resistir. Ela travou uma verdadeira batalha espiritual contra o povo de Deus. Mas o destino que a aguardava foi um dos mais aterrorizantes de toda a Bíblia. Seu nome atravessou gerações como um símbolo de perigo, maldade e engano espiritual. E até hoje, quando se fala de alguém traiçoeiro, manipulador ou perverso, esse é o nome que muitos ainda usam, Jezabel. Mas quem foi essa mulher? O que exatamente ela fez? E como terminou sua história? A resposta vai te surpreender, porque o fim dessa mulher foi um dos mais chocantes e simbólicos das Escrituras. Jezabel não nasceu em Israel. Ela era filha de Etbaal, rei da cidade fenícia de Tiro, um sacerdote do deus pagão Baal. Naquela época, era comum selar alianças políticas por meio de casamentos entre reinos. Foi assim que Jezabel se uniu a Acabe, rei do reino do norte de Israel. Mas Jezabel não trouxe apenas uma coroa. Ela trouxe uma fé obscura, perigosa, que ameaçaria não só o trono, mas a alma de toda a nação. Ela introduziu o culto a Baal e a Será, com altares, sacerdotes e rituais que contrariavam diretamente a fé no Deus verdadeiro. E tudo isso era financiado com o dinheiro do povo. Baal, o Deus que ela adorava, era associado à fertilidade e à prosperidade agrícola. Mas seus rituais envolviam práticas espiritualmente corrompidas e moralmente repulsivas aos olhos de Deus. Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor e ordenar suas mortes. O medo se espalhou por Israel, e Acabe permitia tudo. Ele era rei apenas no nome. Quem realmente mandava era ela. Aos poucos, o povo foi dividido entre o Senhor e os novos deuses estrangeiros. A fé verdadeira foi silenciada. Templos pagãos começaram a surgir dentro da própria terra prometida. Mas então, surge um homem, um profeta chamado Elias. Ele teve a ousadia de enfrentar todo esse sistema. Sozinho, subiu ao Monte Carmelo para desafiar 450 profetas de Baal. Foi um confronto épico. Os profetas pagãos clamaram, dançaram, se cortaram, mas nada aconteceu. Então Elias orou, e o fogo de Deus caiu do céu, consumindo o altar completamente. O povo, em choque, se prostrou e declarou: só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram mortos. Foi uma derrota humilhante para Jezabel. Mas ela não recuou. Pelo contrário, jurou vingança e começou a caçar Elias com toda a sua fúria. Nesse período, uma das atitudes mais cruéis de Jezabel viria à tona. Um homem chamado Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio. O rei Acabe desejou aquela terra, mas Nabote se recusou a vendê-la. Era uma herança sagrada de família. Acabe ficou abatido, e Jezabel decidiu resolver. Com frieza e crueldade, ela arquitetou um plano impiedoso. Usando o nome do rei, Jezabel enviou cartas oficiais, recrutou testemunhas falsas e acusou Nabote de blasfêmia. Ele foi injustamente condenado à morte, apenas para que o rei tomasse posse de sua vinha. Foi então que Elias voltou com uma palavra de julgamento. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali os cães lamberão o teu sangue, Acabe. E sobre Jezabel: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. A sentença estava lançada. Pouco tempo depois, Acabe foi morto em batalha, atingido por uma flecha. Seu sangue escorreu pela carruagem, e os cães lamberam exatamente no local da vinha de Nabote. A profecia começou a se cumprir, mas Jezabel ainda reinava. Ela continuava com sua imagem imponente, maquiada, altiva, desafiadora, como se nada pudesse atingi-la, como se zombasse da própria justiça divina. Mas chegou o dia. Jeú, um comandante ungido por Deus, liderou uma revolta contra a casa de Acabe. Marchou até o palácio e lá estava ela, olhando pela janela, maquiada, fingindo autoridade. Era o momento da queda, não de um império, mas da personificação do mal disfarçado de realeza. Jeú gritou: quem está do meu lado? E os próprios oficiais do palácio a traíram. Jogaram Jezabel da janela. Seu corpo caiu violentamente e foi pisoteado pelos cavalos. Quando tentaram recolher seus restos, quase nada havia. Os cães haviam devorado seu corpo. A profecia se cumpriu, nos mínimos detalhes, mas a história dela não termina ali. No livro do Apocalipse, Jezabel volta a ser mencionada, não mais como pessoa, mas como símbolo de uma falsa profetisa que seduz o povo de Deus. Ela se tornou um arquétipo da corrupção espiritual, da idolatria e da manipulação travestida de religiosidade. Até hoje, o nome Jezabel é usado para descrever mulheres manipuladoras ou sedutoras, embora estudiosos modernos discutam o quanto sua imagem foi moldada pelos vencedores da história. Seu nome em hebraico
pode significar sem coabitação ou não exaltada, um presságio do seu destino final. Esquecida, humilhada, devorada, Jezabel é mais do que uma vilã bíblica. Ela é um lembrete eterno de que o mal pode até usar maquiagem, poder e influência, mas jamais escapará do juízo de Deus. Mesmo quando tudo parece dominado pela injustiça, Deus está observando, e no tempo certo ele age. Nenhuma arrogância, nenhuma corrupção, nenhum plano do mal vai escapar da justiça divina. Se você crê nisso, comente agora. Deus é fiel. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam. Quem permanece fiel ao Senhor jamais será vencido pelo mal. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.